Olá pessoal, eu, Rosalina Santos, estou aqui novamente no meu canal do YouTube para dar continuação ao nosso assunto sobre a armadura de Deus, que está escrito em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. E no versículo 13, o apóstolo diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Todo soldado, ele precisa estar vestido a armadura para enfrentar as batalhas que ele é chamado para guerrear. E o apóstolo Paulo fez uma comparação aqui, ele fez uma comparação da armadura que os soldados romanos naquela época usavam para enfrentar suas guerras, com o cristão, porque a vida do cristão é uma vida de guerra, a gente sabe disso, é uma vida que todos os dias tem lutas. E para vencermos essas lutas que nós como cristãos nós temos, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Sem a armadura de Deus nós não conseguimos vencer nada. E a armadura de Deus, ela tem 6 peças e todos os dias nós precisamos colocar essas peças para enfrentar o nosso inimigo, que ele é invisível. E para enfrentar esse inimigo invisível, nós precisamos de armadura espiritual, peças espiritual para vencer. E hoje nós vamos falar do escudo, que é uma das peças que nós precisamos usar. Nós conhecemos aqui no nosso país o batalhão de choque da polícia militar, quando tem bagunça nas ruas, quando tem manifestações que são desordenadas, aí o batalhão de choque tem que entrar em cena. E como que ele entra em cena? São policiais armados, e também com aquele escudo que é transparente. Hoje é assim, mas na época dos soldados romanos eu fiz aqui uma imitação de um escudo aqui, escudo. E no versículo 16 o apóstolo diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, na nossa luta diária, nas guerras que enfrentamos todos os dias contra o nosso inimigo, que é espiritual, que antes nós lemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, em vídeos aí, de atrás, os primeiros vídeos, lá no versículo 10, então a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra o mundo espiritual. E para lutar contra o mundo espiritual, nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé. Então, assim como aqui no mundo físico, o batalhão de choque da polícia militar usa aquele escudo, aquele escudo para se defender, nós no mundo espiritual nós temos que usar o escudo, mas da fé. Aqui está um modelinho de escudo que eu fiz. Nós precisamos disso, da fé, e usar a fé como um escudo aqui na nossa frente. A fé, ela tem que ir aqui. O inimigo lança seta contra você e contra mim, nós temos que fazer isso aqui, estar rebatendo com a nossa fé. Então, por isso que é necessário que eu e você precisamos estar robustos na fé. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, o escritor diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Então, o primeiro passo da fé para eu vencer no mundo espiritual é fé em Deus. Jesus diz: tenha fé em Deus, crede em Deus, crede também em mim, Jesus falou. Então nós precisamos dessa fé, e a fé na pessoa certa, a fé em Deus e em Jesus Cristo. Então, com essa fé, que é o nosso escudo,
A fé é o nosso escudo, é com ela que vencemos, é que podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados do inimigo? São aquelas setas que ele lança aqui, ó, na nossa mente, 24 horas. Mas precisamos estar com o nosso espírito focado em Deus e na palavra dele, para que a nossa fé seja alimentada. Então ela se torna robusta. Aí sim nós temos um escudo da fé, e aí nós podemos vencer o inimigo. Ele lança as mentiras dele aqui na mente, ele lança os enganos dele aqui na nossa mente. Nós vamos rebater com o quê? Nós vamos rebater com a palavra de Deus. Com essa palavra é que nós vamos rebater. Nós vamos responder o inimigo, responder o mundo, o que está escrito aqui a nosso respeito. Esse livro é um livro de promessas ricas e grandes para mim e para você. São mais de 30 mil promessas. Então toda mentira que o inimigo lança aqui na nossa mente, nós temos aqui na palavra de Deus a resposta real para rebater as mentiras do inimigo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então você e eu que somos nascidos de Deus, que nós nascemos de novo, nós vencemos o mundo. Não tem derrota para quem é de Deus. Tem lutas, tem batalhas, tem tribulações, mas não tem derrota. Então nós vencemos o mundo, nós temos o poder de Deus que nos faz vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então se nós estamos alicerçados em fé, a fé em Deus e na sua palavra, nós somos vitoriosos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós precisamos todos os dias segurar, tomar o escudo da fé, com o qual nós vamos apagar todos os dardos do inimigo, todos os dardos inflamados do inimigo. Inflamado porque é como fogo. Quando as setas que o inimigo lança na nossa mente, as mentiras que ele lança na nossa mente, muitas vezes usa pessoas para nos afrontar, elas vêm como setas como setas, que é uma lança pequenininha assim, com fogo na ponta. Então ele lança, ele usa pessoas, ele usa situações, ele lança na nossa mente, mas nós precisamos da fé em Deus, porque somente com a fé em Deus, com esse escudo dessa fé, é que nós vamos apagar, anular, neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da língua, no nosso coração e na nossa boca, para que quando o inimigo lançar os dardos dele, as mentiras dele, nós já temos a resposta na palavra, aí vem a vitória em seguida. Então precisamos confiar de que Deus cuida de nós. Em Hebreus 11 nós encontramos ali todos os heróis da fé. São homens e mulheres que tiveram uma fé tão firmada em Deus que mesmo morrendo eles não desistiram da fé deles em Deus. Efésios 2:8 diz que a nossa salvação ela é mediante a fé. Então você percebeu que tudo que nós vivemos aqui nesse mundo, tudo que nós fazemos nesse mundo é fé. É fé. Todos os milagres que eu tenho vivido, que eu tenho recebido de Deus, todos os milagres, tudo que eu tenho conquistado na minha vida até hoje, foi fé. Fé na palavra de Deus, fé nesse Deus poderoso e verdadeiro. Eu conheço pessoas que ficam lutando e dá soco, entra ano e sai ano, 2015, 2018, 2020, e a pessoa ia em guerra, em batalha, e não sai daquelas guerras, e não vence aquelas batalhas, porque fé, tá faltando a fé. Não adianta você e eu querer vencer o mundo espiritual, ter uma vida de vitória aqui na terra, se nós não tomarmos posição na nossa fé em Deus.
E a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é lendo a palavra de Deus, é recebendo, é ouvindo a palavra de Deus, é que nós recebemos a fé. A fé já está sendo derramada em nosso coração. E em Judas, o apóstolo Judas diz que edificando a vossa fé santíssima, orando em todo tempo no Espírito. Então é todo tempo orando em línguas, é que a nossa fé é edificada, é como uma casa que está sendo construída. O pedreiro não põe o primeiro tijolo lá em cima, não. Ele põe embaixo, em cima do alicerce, e ali ele vai colocando tijolo sobre tijolo. Assim é a nossa fé. À medida que nós vamos lendo a palavra, tendo comunhão com Deus e orando em línguas, a nossa fé vai sendo edificada. Daí a pouco tem um edifício, mas ele nunca para de ser construído. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós temos batalha contra o nosso inimigo. Por isso que nós precisamos da fé. Por isso que a nossa fé tem que estar estabelecida em Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Deus, na rocha eterna, para que possamos vencer todos os dardos inflamados do inimigo. Então não deixa de usar o seu escudo da fé, porque somente com o escudo da fé é que vamos apagar todos os dardos inflamados do inimigo, é que vamos vencer, ser vitoriosos, ter uma família abençoada, vitoriosa, ter as conquistas que Deus nos fortaleceu e nos capacitou para ter essas conquistas pela fé, somente pela fé. A fé em Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E lembre que para vencer essa luta, esse flagelo que caiu sobre a terra, é fé. É fé. A fé em Deus nos faz vencer coronavírus, nos faz vencer Covid-19, nos faz vencer toda enfermidade. Fé no que está escrito em Isaías 53, que pela fé nós herdaremos todas as promessas que Deus tem para nós, para você e para mim. Que Deus abençoe sua família, guarde sua casa, guarde toda a sua família, guarde sua vida, te livre desses flagelos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, fique com Deus.